Amém, graças a Deus. Bom dia, irmãos, aqui no grupo, reunidos. Bom dia aos irmãos e às pessoas que estão nos vendo, vão nos ver através do Facebook. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Que o Espírito de Deus possa nos fazer crescer, tanto na graça como no conhecimento do Senhor. Nessa manhã nós estamos reunidos e vamos refletir sobre a Palavra de Deus. E o tema que me foi proposto é sobre pobreza de espírito. Pobre de espírito. O texto está em Mateus capítulo 5 e o verso de número 3. É a primeira das bem-aventuranças do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi pregado, ensinado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, mas com uma aplicação direta aos judeus e à lei judaica. Então o Senhor vai falar aos seus discípulos a respeito da lei judaica, como os intérpretes da lei judaica a interpretavam, os mestres judeus, os doutores da lei daquele tempo, e vai mostrar o que de fato a lei dizia ao povo. Então o Sermão do Monte, ele não se aplica diretamente a nós, igreja, por exemplo, não se aplica aos gentios e também não se aplica ao ato como o modo como os judeus entendiam a lei. Então o Senhor vai falar sobre a lei judaica em relação aos judeus e vai mostrar para eles como os próprios intérpretes desta lei a interpretavam e quais eram de fato os sentidos daqueles mandamentos. Por exemplo, o Senhor vai mostrar que os judeus interpretavam os 10 mandamentos, um deles, por exemplo, não matarás, como sendo o ato de matar. Então, não matarás significa você não pode matar o outro, você não pode matar alguém. Então eles entendiam a lei nesse lado externo, nesse lado literal, nesse lado da prática do ato. E o Senhor Jesus vai dizer que a lei não dizia isso diretamente. O que a lei falava era a respeito do movimento anterior ao ato de matar. A lei diz, não matarás, no sentido de que a pessoa não deve ter a intenção de matar. A lei se referia ao dolo, essa intenção, esse querer matar. Então, o movimento anterior ao matar é que a lei proibia. Então, você matar alguém, dizia os judeus, é pecado contra a lei. Agora, querer matar alguém, ter a intenção de matar alguém, enquanto o ato em si não acontece, não é pecado. E o Senhor disse que é diferente. O pecado está no querer, está no movimento anterior. Do mesmo modo, não adulterarás. Ele diz, não adulterarás. O ato em si diz não. A lei fala a respeito do movimento anterior ao ato. É aquilo que vem antes. Quando Eva comeu da fruta proibida lá no jardim, o pecado não foi o ato de comer a fruta, mas a intenção, o querer comer a fruta. Então, o movimento anterior ao ato é que conta. Tiago fala disso, dizendo que o pecado ele começa na atração. Quando alguém é atraído, aí está o pecado. Essa atração leva ao engano. E o engano leva o ato externo. Então, ter a intenção de fazer algo é que a lei trabalhava. Então, o Senhor vai mostrar para os seus discípulos e para os judeus e para todos nós hoje que nós não vivemos em função de leis, de regras, de normas. Nós temos que viver, precisamos viver em função daquilo que é a realidade. E a realidade é Deus
e a nossa relação com ele deve acontecer nesse sentido livre, espontâneo. Então nós vamos conversar um pouco hoje, essa questão da lei é um outro assunto, não é isso que a gente vai falar esta manhã, refletir. Nós vamos refletir sobre a pobreza de espírito. Nós vamos conceituar pobreza de espírito e vamos tentar definir pobreza de espírito. Conceituar é dizer o que uma coisa é. Conceituar algo é dizer o que esse algo é. Definir é dizer de tal forma que todos compreendam o que esse algo é, o que essa coisa é. Vamos tentar fazer isso. Então, no capítulo 5 de Mateus, e o verso 3, ele inicia este sermão do monte dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Algumas traduções têm em espírito, que é para não confundir pobreza material, pobreza espiritual. Então, o texto pobre de espírito, pobre em espírito, tem uma certa diferença. Então, eu estou lendo aqui Almeida atualizada, que diz pobre de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa pobreza, que o texto grego fala de pobreza extrema, inteiramente pobre, é decorrente da consciência da nossa absoluta dependência, tanto natural como espiritual. Então, essa felicidade ou essa bem-aventurança decorre dessa consciência. Quando alguém tem consciência da sua absoluta dependência, tanto natural como espiritual, ela é feliz. Pelo menos começa aí a sua felicidade. E é justamente dessa consciência que o reino de Deus é feito ou formado. Então, quem tem consciência de que é pobre de espírito, já está no reino de Deus, de certa forma. Então, qual é o conceito de pobreza de espírito? Consciência da nossa absoluta dependência natural e espiritual. Esse é o conceito de pobreza de espírito, segundo o texto bíblico. Como nós podemos definir essa pobreza ou essa consciência de dependência espiritual e natural? Então, nós vamos pensar da seguinte maneira: o que é o homem? A Bíblia faz essa pergunta várias vezes. O que é o ser humano? O que é o ser humano? A Bíblia diz que o ser humano é menor do que uma erva que nasce, ou semelhante a uma erva que nasce e morre rapidamente. Moisés fala disso no Salmo 90, é um salmo interessante a respeito dessa fragilidade da vida humana. Mas o homem existe, né? O homem existe. E o homem não existe por si mesmo. O ser humano, ele não existe por si mesmo. O ser humano não tem existência própria. Para existir, ele precisou ser criado. Então, o ser humano é um ser criado, é uma criatura. Então, esse é o primeiro ponto dessa consciência. Se compreender como pessoa dependente para existir. Então, para eu existir, eu precisei de alguém que me desse existência. Esse alguém é Deus. Então, eu tenho que reconhecer em Deus a minha existência. Só existo porque Deus quis me dar existência. Então, eu não existia. Deus me tirou de nada e me deu um ser e me fez existir. Então, eu não existia, Deus me tirou de nada, me deu um ser e me fez existir. E eu existo por causa dessa
decisão e ação de Deus, que não tem nada a ver comigo. Então, quando eu entendo que eu só existo porque me deram existência, automaticamente me faz ser humilde, manso, simples, essas coisas que o Senhor Jesus nos ensina o tempo todo. Então não há motivo para nos exaltarmos, nos orgulharmos, ficarmos envaidecidos, sabendo que não temos em nós mesmos a capacidade ou o poder de nos fazer existir. Então, primeiro a dependência é a dependência da existência. Eu existo porque Deus me deu existência. A dependência é o início da dependência natural. Segundo, Deus me deu existência numa situação de absoluta dependência da própria natureza. Para eu existir como tal, da maneira que sou, da maneira que nós somos, nós dependemos de algo externo a nós. Eu estou aqui falando, estou vivo, mas eu estou vivo porque estou respirando. Então eu estou dependendo do ar que está circulando aqui. E se eu parar de respirar, ou se me for negado esse ar, esse oxigênio, eu morro. Então, eu tenho uma dependência absoluta do ar que está presente nesse ambiente. Se ele faltar, eu morro, porque é dele que eu dependo para existir. Então eu não posso me orgulhar, eu não posso me envaidecer sabendo que o que me mantém vivo é o ar, nada além do ar. Jó que vai dizer isso. Quem é o homem cuja vida está no nariz? Quem é o homem cuja vida está no nariz? Talvez se referindo ao sopro de Deus no nariz daquele homem formado do pó da terra. Lá no início, formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A partir daí, começou a respirar, começou a viver. Então, se a minha vida está no meu nariz, é nesse movimento que eu vivo, que sou eu? Que há em mim para que eu pudesse me vangloriar? É assim com todos os seres físicos. Então, eu sou igual a todos os demais seres físicos. Um cachorro, um gato, uma planta, todos que precisam respirar para viver. Então, nós estamos numa mesma condição de existência. Então, Deus nos fez assim. Mas, graças a Deus, que o ar é abundante, está hoje já um pouco poluído, mas está por aí, dá para respirar ainda, e não pagamos nada pelo ar. Mas também nós somos dependentes de água, nós precisamos beber água para vivermos. A minha vida está condicionada a esse líquido. Se nos faltar o líquido, eu morro. Ainda há pouco, o Dr. Michel aqui falando da água, né? Como ela é suja e contaminada, e quantas bactérias e quantas coisas estão lá. E nós nos alimentamos dela também, agora tratada, né? Hoje não bebemos água da mina, não bebemos água no rio, pelo menos nós aqui, né? Mas existe muita gente que ainda continua dependendo de fontes naturais, de rios, de poças, para se alimentar da água. Mas no caso nosso, nós bebemos a água e a água que nós compramos, que nós pagamos, mesmo aquela que temos em casa, encanada, é uma água que nós pagamos pelo serviço de tratamento e de condução dessa água até nós. Então, nessa relação, para bebermos a água, nós dependemos que alguém a trate, que alguém a faça chegar até nós. Então, veja que relação de dependência que nós temos. Assim é também com a comida, o arroz, o feijão que nós comemos e todo tipo de alimento. Então, ele tem que ser plantado, colhido, processado, transportado, vendido em algum lugar. Então, essa relação de interdependência é absoluta. Nós não podemos viver sem que haja essa relação. Eu não posso pensar de mim mesmo como existindo independentemente disso. Não poderei viver.
Então eu sou dependente dos outros, sou dependente das plantas, sou dependente do ar, sou dependente da água, eu dependo de tudo isso para viver. Então eu não tenho motivo para ser orgulhoso, para ser arrogante, para ser vaidoso, etc. Eu tenho que me encontrar nessa minha realidade e nessa minha realidade expressar a minha existência em relação ao meu Criador. Estou usando essa camisa, essa roupa. Eu não fiz essa camisa, não fiz a roupa que uso e acho que nenhum de nós aqui fez. Então alguém trabalhou para fazer essa roupa para chegar e nos vestir. Então quantas pessoas trabalharam e delas dependemos para nos vestir. Eu me visto aqui, mas há uma série de situações para que essa roupa pudesse estar aqui e eu me vestir e estar agasalhado com ela. Então eu não posso me esquecer que essa camisa, ela é produto da minha dependência absoluta daqueles que a fizeram, tanto na plantação do algodão e do transporte, do processo e da confecção, tudo mais que está por aí. Então essa é a dependência natural. Nós dependemos de Deus para existirmos, Deus nos tira de nada, nos dá um ser e nos faz viver. Se Ele não fizesse isso, não existiríamos. Uma vez existindo, nós somos dependentes de uma série de situações para continuarmos existindo. Então, pobreza de espírito, primeiramente, é essa relação de dependência de Deus e dos outros e das coisas. Então, nós somos seres absolutamente dependentes. Bem-aventurados aqueles que têm essa consciência. Bem-aventurados aqueles que se compreendem desta maneira. Bem-aventurado aqueles que olham para si, se vê nessa realidade e, a partir dessa realidade, se expressa diante do seu Criador, diante do seu próximo, diante da natureza. Então, quando essa consciência está dominando a nossa existência, então nós estamos sendo conscientemente pobres de espírito. Pobres de espírito, todos o são, independentemente de ser ou não consciente disso. Mas consciente é o que está aqui no texto. É preciso ter essa consciência para viver assim. De outra forma, eu vou achar que eu não sou dependente e que os outros aqui dependem de mim e eu me sento no trono de Deus e faço agir como se eu fosse o próprio Deus. E numa terceira situação ainda, além de existirmos através de uma decisão externa a nós, no caso, a decisão de Deus. Segundo, existirmos nessa relação de dependência da própria natureza. Terceiro, existirmos numa relação de interdependência dos outros e das coisas. E é preciso ter consciência que eu não sou de mim mesmo. Nós não nos pertencemos. Nós não somos de nós próprios. Nós somos de Deus. Deus nos criou para Ele. Ele nos deu existência para que nós existíssemos para Ele. Então eu não tenho o direito de usar essa minha existência do modo como eu bem quiser. Eu não tenho o direito de usar a minha vida para aquilo que eu quiser. Eu tenho que compreender qual é o motivo dessa minha existência e procurar atender todos os dias este motivo. Então, nós existimos para Deus. Deus nos fez para Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Inclusive você e eu. Nós somos de Deus. Então, se eu não sou de mim mesmo, se eu não me pertenço, se eu sou propriedade de outro, como poderia ser vaidoso, orgulhoso, arrogante, como a gente vê no mundo, as pessoas que Paulo fala delas em Coríntio, principalmente. E isso é muito mais sério quando se trata de pessoas cristãs. Então, sem essa consciência, nós não vivemos a realidade daquilo que somos, e se não vivemos a realidade daquilo que somos, achamos que não somos
dependente, e por achar que não somos dependentes, tentamos viver como se fôssemos Deus, fazendo da nossa vida, com o nosso tempo, com as nossas coisas, aquilo que nós bem entendemos. Claro que tudo isso tem um preço. Você e eu, hoje, aqui existimos, um dia nós teremos que prestar conta dessa existência. Um dia você e eu vamos estar no tribunal de Cristo, ou no julgamento final, dando conta de tudo que fizemos dessa existência. Não é o julgamento para se condenar ou se absolver, mas é o julgamento daquilo que fizemos de bom ou de mal com essa vida. Se usamos bem a vida como ela é, ou se usamos mal essa vida. Então nós vamos ter que apresentar ao dono dessa vida essa realidade. Então, aqueles que já foram vão estar dando conta, os que vão partir um dia vão dar conta, todos, Paulo diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, ser pobre de espírito começa com essa consciência de absoluta dependência natural. Se você e eu temos essa consciência, então nós estamos vivendo, pelo menos começando a viver, a realidade daquilo que somos, nessa perspectiva do reino de Deus. Somos bem-aventurados, somos felizes, porque estamos vivendo na perspectiva do reino de Deus. Então essa é a dependência natural. Segundo, é a nossa dependência espiritual. Somos absolutamente dependentes espiritualmente. É fato que Deus criou o homem perfeito, dentro daquilo que pode se dizer perfeito em relação às criaturas. Mas Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e lhe deu condição para viver com ele, para ele, em comunhão com ele. É o que se esperava desse ser humano. Mas a Bíblia, segundo lemos em Gênesis 3, o homem rompeu com o Criador, pecou, caiu, se afastou do Criador. E este homem é Adão. Adão é o primeiro ser humano criado por Deus. É a partir de Adão que nós existimos. Então, Paulo, quando discursa lá em Atenas, ele vai dizer isso para os atenienses. Deus de um fez toda a raça humana. Deus de um fez toda a raça humana. Deus de Adão fez a Eva, e de Eva e a sua agora esposa, Adão e a sua esposa, fez toda a humanidade. Nasceu Caim, nasceu Abel, e aí Sete, todos seres humanos que existem hoje, existem em Adão e Eva. Então são descendentes diretos de Adão e Eva. Então nós existimos como seres humanos que somos em Adão e Eva. E quando Adão rompeu com Deus, quando ele pecou, quando ele caiu, essa mudança de posição em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação às coisas, foi transmitida para todos os seus descendentes. Então, primeiro, nós herdamos de Adão aquilo que ele é antes do pecado. Então, nós somos iguais a ele antes do pecado, imagem e semelhança de Deus, feitos para dominar ou administrar a criação com Deus, em comunhão com Deus. Nós somos capazes disso, nós temos isso em nós. Mas também herdamos aquilo que ele se tornou com a queda. Então, Adão se tornou um ser humano pecaminoso. E quando ele se torna pecaminoso, ele não pode mais não pecar. Antes de se tornar pecaminoso, Adão poderia, sim, não pecar. Ele poderia não pecar. Uma vez que pecou, ele não pode mais não pecar. Agora a sua vida vai ser de pecado constantemente.
Então ele vai viver o pecado, ele se torna pecado. Então é o pecado em Adão que é transmitido aos seus descendentes e nós nascemos pecaminosos, já nascemos em pecado nessa situação. Então o ser humano nasce em pecado e por isso peca. Ele nasce pecaminoso e por isso peca. Não é o caso de pecar e se tornar pecaminoso. É diferente do que aconteceu com Adão. Adão se tornou pecaminoso porque pecou. Nós pecamos porque já somos pecaminosos. Então essa pecaminosidade de Adão nós herdamos. Ela é inerente em nós. Então nós pecamos porque é da nossa condição. É o lamento, é o desespero, é a aflição, é a crise do apóstolo Paulo em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Quando eu quero fazer o bem, descubro em mim uma lei que não me permite fazer o bem. Miserável homem que eu sou. Então, é essa a nossa condição. Então, nós, embora em Adão, no primeiro momento, temos todas as condições que ele tinha antes do pecado, mas por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos seres caídos, pecaminosos, e agora não podemos não pecar. Pecamos o tempo todo, pecamos pensamentos, por atos, palavras, querendo acertar, nós erramos. Quando nós estamos fazendo o bem, nós erramos. Nesse Sermão do Monte, o capítulo 6, o Senhor Jesus fala disso de uma maneira assim contundente. Ele vai dizer, vocês pecam nos momentos mais sagrados da vida de vocês. Quando vocês fazem o bem, dando esmola ou ajudando alguém, vocês pecam nesse ato de ajudar. É um ato bom, é um ato certo, é um ato correto, moralmente adequado, mas vocês fazem e por trás dessa ação sempre há uma intenção. Ele diz, vocês pecam enquanto oram. Vocês estão orando e nessa ação de orar, vocês pecam. Porque muitas vezes na oração vocês assumem o lugar de Deus e colocam Deus na posição de servo e começam a dar ordens para Deus. E Jesus disse, vocês pecam também até quando estão jejuando, estão se dedicando a essa relação espiritual, devocional. Enfim, o Senhor vai colocar para nós no capítulo 6 que esse pecado adâmico ele está em nós de tal maneira que mesmo quando nós fazemos coisas boas, nós pecamos. Então eu não posso me gloriar nem das coisas boas que eu faço, porque se elas forem colocadas num exame criterioso, ou seja, o exame de Deus, elas serão reprovadas em muitos sentidos. Paulo diz que Deus vai julgar as intenções dos nossos corações, não os atos propriamente, mas aquilo que nos motivou a fazer o que fazemos. Então esse é o nosso grande problema. Então, nós somos assim. Além de sermos absolutamente dependentes naturalmente, nós também somos absolutamente dependentes espiritualmente. Porque somos pecaminosos. Eu tenho que me reconhecer pecaminoso. Hoje sou cristão, creio em Cristo, Cristo vive em mim, sou o templo do Espírito Santo, mas isto não me livra de ser quem sou em Adão. Serei livre um dia. Glória a Deus por isso. Nós damos um aleluia pensando nisso. Mas agora, nesse momento, ainda tenho que carregar esse fardo de ser pecaminoso e pecar sempre. Muitas vezes a gente faz isso conscientemente até. A gente até sabe que está pecando. O salmista, talvez Davi, do Salmo 19, ele diz, Senhor, purifica-me dos pecados que me são conhecidos e também daqueles que me são ocultos. Veja que profundidade de consciência. Se você e eu tivermos essa consciência, jamais nos colocaremos
numa posição de superioridade ou de qualquer outra vaidade humana. Senhor, purifica-me dos pecados que me são conhecidos, daqueles que eu sei que fiz e até fiz intencionalmente, muitos deles. Mas também daqueles que eu não tenho nem consciência de que, de fato, eles foram praticados por mim. Então, se eu tiver essa consciência, eu estou vivendo a minha pobreza de espírito. Sou pobre de espírito. Eu me reconheço como pecador e, portanto, não posso esperar de mim mesmo coisa alguma. Um segundo ponto nessa dependência espiritual é que eu não posso fazer nada de mim mesmo em relação ao que eu sou, enquanto pecaminoso. Eu sei que sou pecaminoso e sei também que não posso mudar essa minha condição. Eu não posso mudar a minha condição de pecaminoso. Eu não posso deixar de ser pecaminoso. Eu não posso deixar de ser quem sou nessa terrível posição. Isso significa que eu preciso desesperadamente de alguém que me salve dessa condição, que me liberte dessa condição. Eu preciso de alguém que venha de fora e que me ajude. Paulo faz essa pergunta, voltando a ele, Romanos 7, quem me livrará do corpo desta morte? Quem nos livrará? Então eu tenho que entender que sou pecaminoso e, segundo, eu tenho que entender que eu não posso por mim mesmo mudar isso. Ah, eu sou pecaminoso, então não vou ser mais. Não, não é assim que acontece. Eu preciso que alguém venha de fora e me liberte, me salve dessa condição. E isso é um ponto difícil para muita gente, que se perceber, se reconhecer incapaz de por si mesmo mudar a sua realidade, é humilhante. Daí muitos buscarem filosofias, filosofias orientais, quase todas elas tratam disso, que o ser humano pode sim, por si mesmo, se salvar, pode sim, por si mesmo, mudar a sua condição, pode sim, por si mesmo, fazer. Tudo tolice, tudo bobagem. O ser humano não pode deixar de ser pecaminoso por si mesmo. Ele precisa, desesperadamente, de alguém que o faça por ele. E aí que nós temos mais um problema, nós humanos, porque o único capaz de nos libertar dessa condição chama-se Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o Deus encarnado, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus assumindo a nossa posição humana ou a nossa condição humana. Só Ele pode nos salvar dessa condição. Eu tenho que crer que o homem Jesus de Nazaré, isso é importante que se diga, né? Eu tenho que crer, eu preciso crer que aquele homem que os evangelhos chamam de Jesus de Nazaré é o único que pode me salvar. Então eu tenho que crer nele, tenho que confessá-lo como meu Senhor e meu Salvador, recebê-lo em minha vida, então ele vai me libertar dessa condição de pecaminoso e de afastado ou separado de Deus. Mas eu preciso aceitar, eu preciso primeiro me reconhecer incapaz e pedir essa ajuda, essa graça, essa misericórdia de Deus. E esse é um ponto difícil para muita gente, porque eles não querem admitir que precisam que alguém os salve. Porque alguém. E muito menos quando se trata de um homem judeu chamado Jesus. Você vai dizer para as pessoas que ela precisa de um judeu que a salve.
Você vai dizer isso para um ser humano qualquer que seja fora do contexto da nação judaica, que ele é absolutamente, eu vou enfatizar com esse absoluto, dependente de um judeu para se salvar. Se ele não crer nesse judeu, se ele não receber esse judeu como seu salvador, não há ninguém que possa livrá-lo da sua condição. Então nós somos salvos por um judeu, que é o próprio Deus homem, encarnado naquele homem. Compreender Jesus Cristo nessa dimensão da sua realidade enquanto Deus encarnado vai além disso que eu estou agora aqui falando tão brevemente, mas é só para, talvez, intencionalmente, chocar, né, a nossa mente. Então eu, Wilson, brasileiro, descendente de italiano e de portugueses, preciso de um judeu para me salvar. E se eu não recebê-lo, não serei salvo nessa situação. Então, o que é ser pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O que é pobreza de espírito? Primeiro, essa consciência de absoluta dependência natural. Eu não existo por mim mesmo, preciso que alguém me dê existência. E esta minha existência foi dada por Deus. Deus me tirou de nada, porque eu não existia, me deu um ser e me fez viver. Eu existo. Mas eu existo nessa condição de absoluta dependência daquele que me deu existência. Uma vez existindo, eu preciso do ar, preciso da água, preciso da comida, preciso das pessoas, preciso de tudo que está à minha volta. Então há uma relação de interdependência, eu tenho que admitir isso. Então eu tenho que olhar para mim, me ver nessa condição de absolutamente dependente de Deus e de tudo, e expressar essa consciência em atos de amor, de bondade, de humildade, de gratidão, de louvor. É assim que eu me encontro e é assim que eu devo viver. Segundo, é a consciência absoluta, ou a consciência da nossa dependência absoluta, espiritualmente falando. Sou pecaminoso, não posso salvar a mim mesmo, dependo de um homem chamado Jesus de Nazaré que me salve. Só ele pode me salvar. Então, quando isso se completa em nós, quando isso é claro em nós, quando isso é consciência em nós, quando isso se torna consciência em nós, nós podemos dizer que estamos vivendo a pobreza de espírito. Mas se isso não for consciência, ou pelo menos não for muito bem claro em nós, não vamos dizer que estamos vivendo a pobreza espiritual, embora todos o sejam. Tendo essa consciência ou não, o ser humano é pobre de espírito em si. A sua condição é essa. Agora, ter consciência disso é o que vai fazer a diferença no modo de viver essa realidade. Então, nessa manhã, eu quis responder a quem me pediu para que trabalhasse essa questão, mostrando, primeiro, o conceito do que é pobreza de espírito segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Não é segundo o manual de ciência ou de qualquer outra coisa. E segundo, nossa consciência de absoluta dependência espiritual. Entendendo isso, então nós podemos dizer que estamos nos esforçando para vivermos a pobreza de espírito, e se estamos nos esforçando para viver essa pobreza de espírito, nós já estamos vivendo o reino de Deus numa certa medida. Bem-aventurados pobres de espíritos, felizes, porque deles é o reino de Deus. Se você entendeu isso, se eu entender isso, se nós entendemos isso, nós já estamos no caminho da bem-aventurança. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê graça, que Deus assim faça com todos nós, e que juntos possamos crescer, tanto na graça, não em graça, mas na graça, e crescer também no conhecimento dessa verdade.
em o nome do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia, em nome do Senhor. Amém e amém.